Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus, no debate com os fariseus, Jesus ensinando, os fariseus se aproximam e, para colocar Jesus à prova, vai colocar em questão a Jesus a questão do divórcio. Jesus vai dizer o que Moisés vos ordenou, o que Moisés prescreveu. E aí eles vão dizer que Moisés prescreveu que pudesse ser dada a certidão de divórcio à mulher. Jesus vai dizer que isso só aconteceu por causa da dureza dos seus corações. E essa parte do divórcio, e hoje é tão comum isso, eu mesmo, quando comecei a refletir os evangelhos, e todos os dias, esse dia eu não me permitia fazer essa reflexão por causa da minha vida passada, dos casamentos anteriores que tive, e verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é palavra de luz, de verdade, de vida, porque verdadeiramente os divórcios que eu passei pela minha vida foi por causa da dureza do meu coração. Primeiro, muitas vezes, por não estar preparado para o casamento, pela vida dúbia que eu vivia, e segundo, porque quando você está longe de Deus, longe dos seus ensinamentos, quando você não caminha o caminho de Deus, caminha os caminhos do mundo, você descarta as coisas muito fácil. Você não pensa, não medita, não reflete, porque as coisas do mundo são muito fáceis. Hoje você vê os relacionamentos, a pessoa vive com outra e daqui a pouco já separou, já está com outra, daqui a pouco separou, já está com outra. Eu vivi isso, eu sei muito bem o que é isso. Por isso, meditar esse evangelho é um pouco olhar para a dureza do meu coração quando eu fiz essas coisas lá atrás. Mas pela graça de Deus, Deus colocou uma mulher na minha vida e hoje eu vivo a fidelidade no meu casamento, vivo o amor no meu casamento e, sobretudo, vivo paz no meu casamento. Mas esse caminho, hoje, quando eu vivo esse casamento na igreja, o casamento caminhando nos caminhos do Senhor, a gente consegue olhar e perceber o valor. Ao coração nosso, a gente começa a pensar, meditar nas palavras de Deus. E aí nós conseguimos fazer esse caminho. Não é um caminho fácil, caminhar o casamento é sempre
algo difícil, porque são duas pessoas, personalidades diferentes, mas é a graça de Deus, é o amor de Deus e o amor pela pessoa que escolhemos para viver o resto das nossas vidas, com que faz que nós deixemos de lado as pequenas coisas e foquemos no principal, que é o amor. É o amor de Deus que nos nutre e o amor de Deus que faz com que caminhamos o caminho do Senhor. E Jesus deixa bem claro, aquele que abandona a sua mulher e vai viver com outra, a mulher que abandona o seu marido e vai viver com outro, comete adultério. Isso é claro, palavra de Jesus, são palavras de vida eterna. E hoje em dia, como eu falei, passei por essa experiência de separar, de divórcio, de largar uma outra, mas é a graça de Deus, essa volatilidade que as pessoas vivem hoje, porque, como Jesus disse, por causa da dureza dos corações. Que nós possamos abrir o nosso coração para a graça de Deus, para que verdadeiramente Deus possa agir na nossa vida e possa nos fortalecer, para que nós possamos caminhar os caminhos do Senhor. Portanto, meus irmãos, Jesus, o ensinamento de Jesus é um ensinamento de amor, respeito e dignidade. Quem ama de verdade não faz a outra pessoa um objeto descartável. É objeto para toda a vida, porque assim Deus quis, como Jesus disse. No princípio, Jesus, na criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.